Lembrando aos irmãos, né, que eu vou estar deixando aí nos comentários o meu número de WhatsApp para os irmãos que gostariam de estar participando do grupo de oração Muda Vidas, onde Deus tem falado ao coração de muitas pessoas ali através deste grupo, de cada participante que estão ali. Tem mais de 100 participantes, né, e Deus ali tem edificado muitas vidas, né, através de testemunhos, orações, palavras que têm sido ali compartilhadas no grupo. Então você que deseja, né, participar do grupo, veja aí nos comentários, veja aí na descrição, eu vou estar deixando aí o número de telefone, né, no meu WhatsApp, para você que gostaria de estar participando. Então você vai entrar no meu WhatsApp, vai dizer: eu quero participar do grupo. Eu peguei o seu contato na live, na descrição do vídeo, e eu gostaria de estar participando, né, do grupo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Então, irmãos, sem mais delongas, vamos estar aqui fazendo o que estamos aqui para fazer. Quero iniciar com oração. Eu gosto de iniciar sempre com oração para que o Espírito Santo de Deus ele esteja presente e ele esteja na frente de cada palavra que eu irei falar, que tudo que eu falar aqui seja para edificação, seja algo que vai te ajudar, seja algo que vai, né, estar aumentando a sua fé, falando muito ao teu coração. Então que eu não venha falar nada de mim mesmo, nada para me engrandecer, nada para minha glória, mas que seja tudo para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, seja glorificado, enaltecido, engrandecido. E o importante é que Ele cresça e que eu diminua. Estamos aqui na missão, né? A missão de proclamar o nome do Senhor. Jesus diz: ide por todo o mundo, apregoai o meu evangelho a toda criatura e ensinai-vos a guardar tudo aquilo que vós tem aprendido de mim, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou aqui, né, é uma missão que Deus colocou no meu coração e eu acatei, recebi. Estou aqui para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, que é pregar o evangelho. Aí muitas pessoas falam: mas você prega nas redes sociais. Irmãos, aonde eu tenho oportunidade de falar do nome do Senhor Jesus, eu estou falando. Tem pessoas que infelizmente usam as redes sociais, ainda mais nesses dias, para falar de políticas, para falar de fofoca, para falar da vida alheia. Eu estou aqui para falar daquele que me libertou das drogas, daquele que me libertou do pecado. Então eu estou aqui para proclamar o nome daquele que vive e reina eternamente. Falar das suas ações, dos seus feitos, do que Ele pode fazer por você, por mim e por todos nós. Então Jesus, Ele é maravilhoso, e como nós sabemos a sua grandeza, a sua majestade, estamos aqui para anunciar, para compartilhar. É como uma frase que eu vi alguém falar em um vídeo que eu estava vendo. O evangelho, irmãos, ele é um mendigo, que ele acha uma fonte de alimento ali e ele sai ali compartilhando para os demais. Então assim sou eu. Era um maltrapilho, era alguém que estava necessitado de um cuidado, que estava enfermo, que estava machucado, e aqui eu achei essa fonte que é Jesus, e aqui estou eu compartilhando algo que mudou minha vida, que transformou a minha vida, e compartilho de bom coração, com prazer, compartilho com toda a minha alma, com toda a minha alegria, com todo o amor, com toda a minha devoção. Eu compartilho as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento de oração te apresento a minha vida, me coloco diante de Ti, Pai, como porta-voz, como instrumento do Senhor. Reconheço que nada sou, nada posso fazer. Reconheço que o Senhor, Pai, é quem faz.
é quem alcança, é quem opera, é quem transforma. A tua palavra diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo. A minha missão é somente lançar a semente, mas que dá o crescimento ao Senhor. Eu sou apenas um porta-voz, mas é o Senhor, pelo teu poder, que age na vida daqueles que vão ouvir esta palavra. Meu Deus, que esta palavra venha produzir fé, venha curar, venha salvar, venha libertar, venha transformar a vida de todos aqueles, Pai, que irão ser alcançados por esta palavra. Espírito Santo, sopra a minha voz, Pai, aonde este coração carente, necessitado, aleluias, possam receber esta palavra. Meu Deus, alcança vidas, alcança, Pai, este coração contrito, este coração aquebrantado, esse coração, Pai querido, necessitado, que essas palavras possam estar trazendo vida, edificação, fortaleza, transformação e cura, Pai, para esta vida que irá ouvir essas palavras. Usa os meus lábios, Senhor, e fala ao coração de todos, para que o Teu nome seja glorificado e o Teu nome seja conhecido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Irmãos, eu quero ler aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10, do verso 10 ao verso 13, que diz assim a palavra do Senhor: E não murmureis, como também alguns deles que murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. E não venha tentação sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Glória a Deus, glória a Jesus. Então esta é a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. No verso 10 começa dizendo: não murmureis, como também alguns deles que murmuraram e pereceram pelo destruidor. Glória a Jesus. Coríntios capítulo 10, aleluia, Jesus. Eu vou ler nessa Bíblia aqui, que ela já está familiarizada comigo, já estou bem familiarizado com ela. Glória a Deus. No capítulo 10, do verso 10, começa dizendo: não murmureis, como também alguns deles que murmuraram e pereceram pelo destruidor. Naquela época, quando Deus ele envia Moisés e ali liberta o povo cativo que estava preso ali no Egito, sendo escravizado, Deus envia Moisés, enviado por Deus, liberta aquele povo e tira da escravidão, e eles vão caminhando ao destino da terra prometida. A Bíblia fala, da terra que mana leite e mel. E nesse meio termo, aquele povo, eles começam a murmurar, a reclamar, a questionar. E por causa da murmuração,
Bíblia diz que Deus ele permite que serpentes do deserto ali matam bastante pessoas. Então eles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então aqui no verso 10 do capítulo 10 de 1 Coríntios diz: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Quando aqui no verso 10 diz não murmureis, é uma palavra, é uma ordenança do Senhor, dizendo para nós que não devemos murmurar. Que não devemos murmurar. Ele diz não murmureis. Então é uma ordem. É uma ordem para que nós não venhamos cometer este pecado. O que é a murmuração? A murmuração é quando Deus nos permite ser tentados, ser provados, e ali nós começamos a reclamar, nós começamos a questionar. Deus tira o povo, Deus ouve o clamor do povo de Israel, que estava sendo escravizado no Egito, o povo hebreu, e ali envia Moisés como libertador. E Deus tira aquele povo, atende ali o chamado do povo, atende ao clamor do povo e liberta eles. Aí quando eles vão caminhando na direção que Deus tinha determinado, eles chegam diante do mar Vermelho. Aí eles começam a primeira ali murmuração, questionamento, dizendo: olha, Moisés, não tinham sepulcro bastante na terra do Egito, e tu trouxeste nós para morrer aqui na beira do mar? Porque eles ali chegam diante do mar e eles não vê como passar, porque é uma quantidade grande de pessoas, e eles olham para trás e vê o exército de Faraó vindo, todos ali pronto para matar. Faraó com grande fúria, porque a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó, então o Faraó veio com raiva, com fúria, pronto para matar. Mas só que Deus ele já tinha preparado o livramento para aquele povo. Irmãos, no momento do teste, no momento da aprovação, às vezes pessoas estão tão cegos ali no momento da aprovação, que eles ao invés de confiar no Senhor, ao invés de crer, acabam reclamando, questionando, e a murmuração faz com que a gente perde as bênçãos que Deus tem para derramar na vida da gente. Aí Moisés vai e começa a clamar a Deus, e Deus fala para Moisés: Moisés, por que clama a mim? Diga ao povo que marche. Aí Deus fala para Moisés pegar o cajado, colocar no mar, e ele colocou, obedeceu a voz do Senhor, e a água se partiu ao meio. Glória a Jesus. Deus abençoe aí a participação da pastora Jennifer, seja muito bem-vinda. Glória a Deus. Então Deus ele fala para Moisés coloca o cajado na água e a água parte ao meio, e a Bíblia diz que Deus fala para Moisés: diga ao povo que marche. E o povo de Deus, o povo hebreu, eles começaram ali a passar, a atravessar o mar em terra seca. Então Deus ele já tinha preparado o livramento e o momento de que o nome dele fosse glorificado. Então o povo passa do outro lado. Deus fala novamente para Moisés: coloque o cajado no mar, porque o povo, o exército do Egito ali já estava no meio, já estava vindo ali com carros, com cavalos, com espadas, com lanças, para matar o povo de Israel, o povo de Deus. Então Moisés coloca o cajado novamente, e aquela água engole aquele exército, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Mas só que o povo presencia, eles ali vivenciam ali as 10 pragas que Deus permitiu ali para que o povo cresça que Deus é Deus. O povo vivencia esse grande livramento, e ainda continua murmurando, e ainda continua a reclamar.
Então Deus ele diz aqui em 1 Coríntios capítulo 10, verso 10, dizendo: não murmureis, como também alguns deles que murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então, por causa da murmuração, Deus ele feriu, né, aquele povo com as serpentes do deserto. Então eles foram mortos por causa da murmuração. Então Deus ele fala aqui no verso 11: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então tudo isso foi escrito para aviso nosso, para que não venhamos murmurar. Ele diz: não murmureis como também aqueles que murmuraram e pereceram pelo destruidor. Porque Deus ele não nos coloca em um teste, em uma provação, para que venhamos murmurar. O deserto não é para nos matar. O deserto não é para nos destruir, para que nós venhamos chegar naquele momento e dizer: pronto, chegou o fim, tudo acabou. Negativo. O momento do deserto é um momento de teste, onde Deus está nos aperfeiçoando. O próprio apóstolo Paulo ele chega a dizer: eu me alegro nas minhas fraquezas, porque nas minhas fraquezas que Deus me aperfeiçoa. Então, no momento do teste, no momento da provação, que nós estamos ali sendo testados, sendo provado por Deus. Deus permitiu que Jó fosse provado, mas Jó, ele alcançou, ele recebeu em dobro tudo aquilo que perdeu. Deus restituiu para a vida de Jó, porque ele reconheceu Deus na sua provação. Ele chegou a dizer: antes eu conhecia Deus só de falar, agora eu conheço porque eu vejo. Então a provação ela nos aproxima de Deus. Deus permite que José tivesse um sonho, mas só que ele não alcançou ali, ele não teve o sonho realizado de imediato. Primeiro Deus o provou. Então a provação é Deus te preparando para que você alcance algo da parte dele. Então Deus ele promete algo, prometeu o sonho para José, e José ele guardou o sonho no coração, mas só que Deus ele fala: olha, eu vou te dar um sonho, mas não vai ser fácil. Você vai ser provado, você vai ser preparado, capacitado para alcançar, ou seja, para que esse sonho seja realizado. Então, da mesma forma, nas nossas vidas, às vezes nós somos provados, porque Deus ele tem algo a realizar nas nossas vidas. Então esse processo de provação é Deus nos capacitando, Deus nos preparando para alcançar essa promessa, para alcançar essa bênção que Deus tem preparado para nós. Então essa palavra que Deus coloca no meu coração para me estar falando conosco aqui é que Deus ele prova, ele permite nós sermos provados, ele permite a provação vir sobre o crente, sobre nós, não é para nos ferir, para nos matar, mas é para nos preparar, para nos forjar, para nos moldar. Deus ele é o oleiro, nós somos os vasos. Então Deus ele quer nos moldar conforme a sua vontade. Então o momento da provação é onde Deus vai nos preparar, é onde Deus vai quebrar o nosso orgulho, é onde Deus vai nos aquebrantar, Deus vai nos moldar, Deus vai nos fazer conforme a vontade dele. E quando nós não entendemos e começamos a questionar, murmurar, é a hora que a gente perde a bênção. E quanto mais você murmura, mais a bênção se tarda, mais as coisas se tornam mais difíceis. Mas quando você começa a louvar, a glorificar, olha o exemplo de Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles estavam na prisão, mas eles decidiram a orar e a louvar. E o que aconteceu? O alicerce da prisão se abalou e ali houve um milagre e uma salvação para a casa do carcereiro, porque o carcereiro, quando ele vê aquilo tudo,
ele pega a espada para se matar, e Paulo diz: ei, não faça tal, estamos aqui. E o carcereiro vem e diz: o que eu posso fazer para me alcançar a salvação? Aí Paulo diz para ele: olha, crê tu somente, que será salvo tu e a tua casa. Então ele creu. Ele pega Paulo e Silas, leva para sua casa, e ali ele começa a cuidar das feridas de Paulo e Silas. Então a sua família recebeu ali Jesus, e toda a sua casa foram salvas. Então, olha só, Deus permitiu Paulo e Silas passar por tudo aquilo para que alcançasse aquele preso, ou seja, o carcereiro, e salvasse toda a sua casa. Então tem coisas que Deus permite você passar, eu passar, é porque às vezes a sua provação vai gerar salvação. Às vezes o que você tem passado tem alcançado pessoas. Então nada é por acaso. Então Deus permite nós passar por um determinado processo para que isso se torne como testemunho ou como uma semente que vai gerar salvação na vida daqueles que se aproximam de nós. Olha o que aconteceu com José. José foi lançado na prisão, e através dele estar na prisão, ele traduziu os sonhos do padeiro e do copeiro, e através da tradução dos sonhos chegou ao ouvido de Nabucodonosor, do rei, e ali o rei fez conhecido. O rei teve um sonho e o copeiro lembrou, falou: olha, tem um lá na prisão que ele pode interpretar o sonho. E através da interpretação do sonho, ele se tornou governador do Egito. Então a sua provação, o seu processo, a tribulação que às vezes você pensa que é para a morte, é Deus preparando algo grande para você e para mim. Eu recebo também, eu tomo posse. Então aqui diz: ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, e estão escritos para aviso nosso. E no verso 12 diz: aquele, pois, que está em pé, olhe para que não caia. Então, se nós estamos em pé, se estamos aqui segurando na mão do Senhor, continue firme, porque não é a provação que vai te afastar de Cristo. A Bíblia é tão maravilhosa, irmãos, que ela chega a dizer que nada nos separará do amor de Cristo. Nada, nem a fome, nem a peste, nem a nudez, nem a altura, nem a profundidade, nada, nem os principados, nem as potestades, nada nos separará do amor de Cristo. Então nada, irmãos, não é a sua provação que vai te afastar de Cristo, não é a sua provação que vai te matar, que vai te sufocar, mas é na provação que Deus quer ver se você realmente está firme nele. Ele diz: aquele, pois, que está de pé, aquele que, pois, que cuida está de pé, olhe para que não caia, olhe, observe, para que aquilo que sobrevém sobre você não venha te naufragar. Jesus estava no barco, ele estava na polpa, dormindo, e de repente vem uma grande tempestade, os discípulos joga bagagem para o lado, com medo do barco afundar, e um lembra que Jesus está lá na polpa dormindo, e ele desce e vai despertar o mestre, e ali ele desperta Jesus e diz: mestre, não te importa que perecemos? E Jesus levanta e diz: homens de pouca fé. E Jesus repreende o vento, repreende a tempestade e diz: mar, acalma, tempestade, acalma. E a Bíblia diz que eis que tudo acalmou e houve uma grande bonança. Se Jesus está no seu barco, não temas. A tempestade pode até vir, mas não vai te naufragar, não vai te afundar. Por isso que a Bíblia diz: olhai para o Senhor Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Irmãos, a palavra do Senhor, ela sempre nos aponta para nós olhar, continuar olhando para Cristo. Pedro estava no barco, Jesus vem andando sobre as águas, e os discípulos começam a se apavorar, dizendo: olha, vem um fantasma. E eles começam a gritar, e Jesus diz: olha, não temas, sou eu. E Pedro diz: mestre, se és tu, permita que eu vá ao teu encontro sobre as águas.
Pedro sempre foi o mais ousado, e Jesus diz: então vem. E quando Pedro estava olhando para Jesus, ele estava andando, indo ao encontro do Senhor, mas a Bíblia diz que ele começa a olhar para o vento, para o balanço das águas, para a tempestade, e ele começa a naufragar. Você pode ver que quando Pedro ele está olhando para Jesus, ele está andando por cima das águas, mas quando ele para de olhar para Jesus e começa a olhar para o vento, para as tempestades, é o momento que ele começa a naufragar. E o que o Senhor Jesus está dizendo para nós: não importa o que você está passando, continue olhando para Ele. Se você continuar olhando para Ele, você pode passar por tudo, mas Ele estará contigo. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas não temas, eu venci o mundo, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias Jesus está com você. O que eu chego ao ponto, ou seja, o que Deus fala no meu coração através desse versículo: e não importa o que você passa, não importa o que você está passando, Jesus está lá. A tempestade estava cobrindo, as ondas estavam cobrindo o barco, mas Jesus estava no barco. Paulo e Silas estavam ali, mas Jesus estava lá. Porque quando eles começaram a orar e clamar, a Bíblia diz que houve um grande terremoto e o alicerce da prisão se abalou e as cadeias ali caíram e eles foram soltos. Por quê? Porque Jesus estava lá. Paulo, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles creram. E quando foram lançados na fornalha de fogo, quando o rei olha, vê um quarto homem. Então o Senhor estava lá, porque eles creram. Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. Os leões não tocaram nele. Por quê? Porque Deus também estava com ele. Então Deus é um Deus de livramento. Ele permite nós passar por provações, mas Ele abre porta de escape para cada um de nós. Então, se Deus permitiu você passar pelo que está passando, não sei o que você está passando, não sei o que Deus está permitindo você passar, mas se Deus colocou essas palavras no meu coração, e se você está aqui para ouvir, é porque algo você está passando, e Deus está dizendo para você: não temas, Deus está com você. Ele está contigo. Ah, mas não tenho palavras para orar, está tão grande a tempestade. A Bíblia diz que nós não sabemos orar e nem sabemos pedir, mas o Espírito Santo do Senhor que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando lhe faltar palavras, o Espírito Santo estará lá intercedendo com prantos por você, dizendo: Senhor, sustenta ele, sustenta ela, ajuda ele, ajuda ela. Mas você não estará só. Somente continue olhando para Ele. Não importa: ah, mas eu não vejo saída, não vejo escape. Olhe, continue olhando. Ele é a porta de escape, Ele é a porta de saída. O Senhor é o Deus de livramento. Quando o povo estava diante do mar, eles não viu saída. Mas quando Moisés clama a Deus, e Deus fala para Moisés: Moisés, por que clama a mim? Diga ao povo que marche. Moisés coloca o cajado. O que Deus faz? Ele faz o povo passar por terra seca. Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Então a mão do Senhor está estendida para você, para mim, para o seu povo, e o ouvido dele está atento, dizendo: clama a mim e eu responder-te-ei. Às vezes o que está faltando é nós parar de reclamar e começar a adorar mais, começar a clamar mais, começar a entregar. A Bíblia diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Ah, Senhor, mas não vejo saída, não vejo escape, não vejo. A Bíblia diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então o que Deus está falando aqui é que não importa o que você está passando, Ele está lá. Ele está com você. O salmista Davi dizia: o Senhor é o meu pastor
e nada me faltará, e de nada tenho falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Olha a palavra do Senhor, irmãos, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então a palavra do Senhor fala, porque eu não temerei o mal, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consola. A palavra do Senhor te consola no momento da adversidade, no momento da tribulação. Vai para a palavra, porque ela é o cajado que nos consola. A tua vara e o teu cajado me consola. Vara fala de autoridade, cajado fala de autoridade, e a palavra de autoridade, o cajado, é a palavra de Deus, que ela nos consola. Quando você vai para ela, ela tem conforto, ela tem consolo, ela tem vida para nos dar. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos diz que o Senhor Jesus está contigo. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas não temas, eu venci o mundo e estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então não temas, Jesus está contigo. Quando Estevão estava ali sendo apedrejado, ele olha para o céu e diz, eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem está sentado à direita do trono de Deus. Então Jesus está te olhando, Ele está com você a todo momento. O que Ele não quer de nós é do verso 10, ele diz, não murmureis, pois como os demais, pois como aqueles que murmuraram e pereceram pelo destruidor. Mas Deus quer que nós confiemos, que nós louvemos. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes. Os montes é as montanhas de Sião que estão lá. Passa chuva, passa sol, passa vento, passa tempestade, elas estão firmes. Então Deus, Ele compara aqueles que confiam nele como estas montanhas que estão lá, que suportam ventos, que suportam tempestade, que suportam correntezas que a chuva forte vem sobre eles, eles continuam permanentes lá. Então, como também o Senhor Jesus chega a dizer em Mateus 7, sobre os fundamentos, os alicerces, dizendo, aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ou assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a tua casa sobre a rocha, e vieram as tempestades, chuva de vento, e combateram com ímpeto naquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem estas palavras, estas minhas palavras, e as não cumprem ou não pratica, assemelhá-lo-ei ou compará-lo-ei ao homem imprudente ou insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e vieram a chuva de vento e combateu com ímpeto naquela casa, e foi grande a sua queda. Então Deus está dizendo para que nós venhamos guardar a sua palavra, nos alicerçar nesta palavra, na palavra que é a nossa rocha inabalável, que é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia, ela que nos firma, ela que nos fortalece, ela que nos edifica. Ele está dizendo, aquele que ouve, pratica, é comparado ao homem sábio que construiu a sua casa e fez o alicerce sobre a rocha e cavou bem fundo, e quando vem ali as tempestades, quando vem a chuva de vento e bate com ímpeto naquela casa, não cai. Por quê? Porque está edificado sobre a rocha. Então Jesus está nos apontando, dizendo que a nossa firmeza é Cristo. Ele é a rocha.
Nós temos que estar alicerçados em Cristo. Se a nossa fé está em Cristo, irmão, pode vir a tempestade, pode vir a perseguição, pode vir a calúnia, pode vir as mentiras, pode vir os levantes, e nós estamos firmes em Cristo. Pode perder tudo, mas nós temos Cristo. O que o salmista Davi diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. O Senhor é o meu pastor e Ele é o suficiente. Se nós temos Ele na nossa vida, nós não temos falta de nada. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos, fazemos menção no seu nome. Ele é o suficiente e nós já temos Ele como confiança, como base. Quando o salmista Davi, ele vai lutar contra o gigante vem com ele diz, pode vir contra mim com lanças e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, a confiança no Senhor é que nos faz vencer. A Bíblia diz, tudo é possível ao que crê, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Aí aqui, para finalizar, no verso 13 do capítulo 10 de 1 Coríntios diz, e não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Deus, Ele conhece o seu limite, Ele conhece a nossa limitação, Ele conhece o nosso limite. Ele não te dá tentação sem antes saber, Ele não dá a prova sem saber se o seu soldado é capaz de suportar aquela provação, aquela luta, aquela adversidade. Se Deus permitiu você passar por isso, é porque Ele confia em você, e Ele sabe, Ele tem certeza de que você não vai murmurar, de que você não vai desistir, de que você não vai baixar a cabeça, de que você não vai embanhar a espada, mas vai permanecer com a espada desembanhada e dizendo, eu estou pronto para a luta, estou pronto para vencer e estou pronto para lutar, porque Deus, Ele te fez para vencer. Enquanto o exército de Israel estavam ali preparados para a luta, com habilidade com a sua espada, com habilidade com o seu escudo, com as suas armaduras, Davi vem com uma pedra e uma funda. Enquanto eles estavam com a espada prontos para lutar, Davi com uma pedra, e em nome do Senhor dos Exércitos estava preparado para vencer. Assim Deus te fez, preparado para vencer. E alguns estão capacitados com lanças, com escudo, com espada, com tudo, com diploma, com nome, com cargo, mas você tem o Senhor dos Exércitos. Às vezes não tem letra, às vezes não tem estudo, às vezes não tem diploma, às vezes não tem cargo, às vezes não tem posição, mas tem Deus, tem a confiança, a convicção. E você não vai com a sua habilidade, você não vai com o seu diploma, você não vai com o seu cargo, você vai com o nome do Senhor dos Exércitos. E é aí que você vence. Porque Davi, ele não era soldado, capacitado, credenciado, mas ele era escolhido. E ele tinha uma unção sobre a cabeça dele. A diferença de hoje em dia é: a unção de Deus está sobre você, está sobre a tua cabeça. Tem muitos que têm cargos, tem muitos que têm posições, tem muitos que têm habilidades, tem muitos que têm conhecimento, mas não tem a unção que você tem. E a diferença é a presença de Deus na sua vida. Daniel venceu porque a presença de Deus estava na vida dele. Davi venceu porque a presença de Deus estava na vida dele. Quando ele foi ungido, ele mesmo diz: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Sadraque, Mesaque e Abednego venceu porque estavam ungidos, estavam com a presença de Deus com eles. A quarta pessoa, que era a presença de Deus. O anjo vê 4 homens, não vê 3. Aí ele pergunta: não lançamos 3? Sim, mas tem 4. E ele chama eles para fora e eles vêm. A Bíblia diz que nem cheiro de fumaça tinha na roupa deles. A roupa estava intacta, nenhum fio de cabelo tinha sido queimado. Por quê? Porque Deus estava com eles. Então, se Deus está com você, a Bíblia diz: passará pelas águas e elas não te submergerão, pelo fogo do passares, e eles não te queimarão. Por quê? Porque o Senhor está contigo.
Se você crê nessa palavra e puder deixar um amém aí, aleluias, toma posse, porque Deus, Ele manda dizer para você, Ele está contigo, Ele está no controle. Se Ele permitiu a prova, Ele permite o escape. Se Ele permitiu a tempestade, Ele mesmo acalma a tempestade. O controle está nas suas mãos. A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Se Deus permitiu, é porque Ele está no controle de tudo. E morrer, você não vai, porque Ele te fez para vencer, e Ele te fez para alcançar. E se Deus tem promessa na sua vida, quem tem promessa de Deus não morre. Então levanta a sua cabeça, erga a sua espada e continue, porque Deus te levantou, Deus te chamou para vencer. Deus te chamou, irmãos, foi para vencer. E qual é a sua vitória? É a maior de todas, é a nossa salvação. Mas só que aqui no verso 12 diz: aquele, pois, que cuida está de pé, cuide para que não caia. Você está de pé hoje, mas fica firme e vigie, se guarde, se policie. A Bíblia diz: olhai prudentemente como andais, não como os loucos, mas como os sábios, remindo o tempo por quantos dias são maus. Olhai com prudência aonde você pisa, aonde você vai, o passo que você tem dado e aonde você está andando e para que direção você está indo. Ele diz: olhai como os sábios, não como os loucos, remindo o tempo, abreviando o tempo, porque os dias são maus. Olhe com prudência para onde você está indo, porque Jesus está voltando. E se Ele voltar hoje, e se Ele voltar agora, como está a sua vida? Ele está dizendo: aquele que está de pé, aquele que cuida e está em pé, olhe para que não caia. Então é um alerta para que nós venhamos estar firmes. A aprovação não vem para nos matar, vem para nos fortalecer, para sermos mais dependentes de Cristo, para nós olharmos mais para Cristo. Quando Deus permite que os irmãos de José joguem José dentro daquela cisterna, e José está dentro da cisterna, ele olha para o lado, só vê paredes. Ele olha para o outro, só vê paredes. Ele olha para frente, só vê parede. Ele olha para trás, só vê parede. José é forçado a olhar para cima. Aí ele olha e vê Deus. Tem momentos que Deus permite você estar no fundo do poço. Mas o fundo do poço não é para te matar. É porque às vezes estamos tão distraídos com as coisas dessa vida, com o mundo, com os sonhos, com tantas coisas, que paramos de olhar para Deus. Então Deus permite nós ir lá para o fundo do poço, para sermos forçados a olhar para cima e olhar para Deus e enxergar que tem um Deus que cuida de você, que olha para você e que está ali todo dia, te provando, te capacitando e zelando de você, para que você não venha perder a sua salvação. E o Apocalipse diz: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. O ladrão está aqui ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas ele está dizendo para ti, Jesus está dizendo para ti: vigiei, pois, em todo o tempo, orando, para que ninguém possa, porque ninguém sabe a hora e nem o momento em que há de vir o Filho do Homem. Mas nós temos que estar sempre em vigilância, sempre atentos, porque o diabo, o nosso adversário, ele fica ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E é no momento de distração que nós estamos dando brecha. É no momento de distração que ele faz o que quer e nós não estamos vendo. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Por que ele está dizendo desperta, ó tu que dorme? Porque quando o cristão está dormindo espiritualmente, ele está adormecido. Quando a pessoa está adormecida, ele não enxerga os ataques noturnos. Ele está adormecido, então ele não enxerga. Ele está dormindo, está com os olhos fechados, está adormecido, está tudo dormente. Então o inseto vem, pica ele não sente, só acorda com um corpo ali empolado, com um caroço vermelho, e diz: uma muriçoca me picou. Por quê? Porque estava dormindo. Mas quando nós estamos acordados, nós podemos espantar os insetos, podemos se proteger. Então é isso, o cristão tem que estar atento, tem que estar acordado espiritualmente. Então ele diz: desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, meus irmãos, o cristão tem que estar acordado, tem que estar atento, com os olhos espirituais sempre abertos.
porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. O diabo tem operado, ele tem feito sinais, o diabo tem pregado, o diabo tem curado, o diabo tem feito maravilhas. Mas como, meu irmão, você diz isso? Porque a própria palavra do Senhor, ela fala isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, diz aqui: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido, sido É 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Isso mesmo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo, seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então se revelará o ínico, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiais a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados do Senhor. Então, meus irmãos, aqui nós vemos que o mistério da injustiça tem operado, que é o espírito do engano, e cuja sua vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. A Bíblia diz: não te maravilheis, que o próprio diabo tem poder de se transfigurar em anjo de luz. Então o diabo, irmãos, ele também fala em línguas. O diabo também ora por revelação, profetiza, prega, mas só que a pregação dele é distorcida. Então o cristão tem que estar acordado espiritualmente, com os olhos espirituais abertos, para ter discernimento, para ter o dom do discernimento de espírito, para detectar. A Bíblia diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, e tendo cauterizado a sua própria consciência, adotarão para si doutores segundo a sua própria vontade. Então, meus irmãos, nós devemos estar sempre atentos à palavra de Deus, para que não sejamos enganados, A Bíblia diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, e pelos frutos conhecerão as árvores. Mas como vamos conhecer a árvore? Pelos frutos, se não tiver um conhecimento da palavra. Então é pela palavra, irmãos, pela luz das Escrituras, que nós vamos detectar
os verdadeiros e os falsos. Os verdadeiros e os falsos. Jesus diz: eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, quando ele vê vir um lobo, ele foge e deixa as ovelhas desprotegidas, para que o lobo venha e trague. Então, meus irmãos, vamos ter ciência, vamos para a palavra. Jesus diz, o Senhor diz aqui: tenha cuidado para que ninguém vos engane. Tenha cuidado, mas o cuidado tem que ser meu. A salvação é individual e o cuidado é individual. A responsabilidade é individual. Eu tenho que cuidar da minha vida. E como que eu cuido? É lendo a palavra. É a palavra que é a chave, ela que abre os nossos olhos, ela que nos mostra a verdade. Jesus diz: examinai as Escrituras, para que vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são delas que de mim testificam. Então, se você conhece Jesus através das Escrituras, você não vai se enganar, você não vai se confundir, você não vai seguir outro Cristo, outro Deus, outro profeta, você vai ter ciência, detectar quem é de Deus e quem não é de Deus. Então, a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Não estou falando isso aqui para dizer que eu sei mais do que alguém, porque eu não sei. Eu sei o que Deus tem me mostrado, o que Ele revela ao meu coração, e o que Ele fala ao meu coração. E eu tenho obedecido, tenho aprendido, tenho procurado viver segundo a vontade dEle. E tenho lutado, procurado todo dia a direção, dizendo: Deus, revela em mim a Tua vontade. Romanos 12, Paulo fala no capítulo 2, no verso 2: e não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então a nossa mente tem que ser todo dia moldada pela vontade de Deus, porque através de nós, a cada dia se aproximar da vontade de Deus, que nós vamos compreender e aprender e chegar mais perto da boa e perfeita e agradável vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas só que o inimigo, ele quer nos tirar disso. O que Deus tem para nós, a Bíblia diz que é aquilo que o olho nunca viu, que nunca subiu ao coração do homem, que a mente humana jamais imaginou. Mas o diabo quer nos confundir, quer nos embaraçar, quer nos atrapalhar de chegar ao pleno conhecimento da verdade. Mas nós temos que lutar contra isso. Nós temos que lutar contra isso. Por isso que Paulo fala em Romanos 6, 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do maligno, porque o maligno, ele é astuto e ele arma cilada. E Paulo diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Então o diabo, ele é astuto, o diabo tem planos, ele planeja, ele arquiteta. Então o cristão, ele tem que ser também, tem que ter astúcia. Jesus diz: sede prudente como a serpente e simples como uma pomba. Então nós temos que ser atentos. Mas como nós vamos adquirir essa atenção, essa sabedoria? Através das Escrituras e através do Espírito Santo. Por isso que Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor. Quem é o Senhor? É a palavra. E na força do seu poder é o Espírito Santo. É oração, jejum, é palavra. Fortalecer o Espírito. Efésios capítulo 5 diz que é uma batalha constante dentro de nós, que é a carne contra o Espírito, o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis, e o que vence é o que mais é alimentado. Quer ser forte? Comece a ler Bíblia, comece a orar, comece a jejuar, comece a buscar mais, ocupar sua mente mais com as coisas de Deus. Evita ficar o tempo todo nessas coisas, nas redes sociais, e vendo vídeos que não edificam. Começa a buscar mais conhecimento, veja vídeos de estudo bíblicos, de pregação, testemunhos, coisas que vai fortalecer a tua fé e te elevar mais a Cristo. Jesus diz: chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Então quanto mais você se aproximar dele, mais ele se aproximará de você. Mas é um esforço. Ele diz: vinde a mim.
todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas só que nós temos que ir a Ele. Ele faz o convite, mas nós temos que trilhar o caminho. Então, meus irmãos, são essas palavras. Não quero prolongar mais o tempo. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada irmão que está conosco aí até o fim. Que Deus seja louvado em tua vida, que Deus possa visitar a tua casa, a tua família, teus entes queridos, teus projetos, teus sonhos, teu trabalho, toda a área da sua vida, que o Senhor venha está visitando, fazendo a vontade dele em sua vida, abençoando, abrindo portas, lançando por terra todo impedimento, todo embaraço, visitando sua saúde, em nome de Jesus Cristo. Quero te convidar a orar. Vamos orar a Deus e agradecer a Ele, por esta palavra que Deus colocou no meu coração. Estava ali orando, mas minha esposa, para ela dormir, e Deus ele colocou no meu coração de que Deus permite a aprovação para nós enxergar mais Deus. Porque em toda aprovação Deus está lá. Na verdade, em todo o tempo Deus está conosco. Mas às vezes estamos tão distraídos com as coisas dessa vida que não enxergamos Deus. Então Deus permite a aprovação para a gente ver o tamanho, o quanto Deus é grande nas nossas vidas. Então, em todo o tempo ali, Deus permitia as provações vir, as guerras vir ali no povo de Israel, para o povo se achegar mais a Deus. Porque Deus, às vezes o povo se perdia, às vezes o povo se corrompia. Então Deus ele sempre providenciava algo para que o povo se achegasse mais a Deus. Então às vezes Deus permite coisas vir para nós não nos perder. Às vezes Deus vê que a gente está se perdendo. Então Deus permite algo acontecer para a gente lembrar que há um Deus que vela por nós. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todas as almas se salvem, mas melhor uma alma salva do que o mundo todo perdido. Então melhor é uma alma salva do que o mundo todo perdido. E Deus não quer que ninguém se perca. Então para nós não nos perder, Deus nos prova, Deus nos testa, Deus nos coloca no momento da provação. Porque é no momento da provação que nós lembramos mais de Deus, que oramos mais, que lemos mais Bíblia, jejuamos mais. Então por isso que o crente é provado. Porque se sair da prova, se viver só vida de bênçãos, esquece quem é Deus. Amém? Então vamos orar. Quero estar orando para a pastora Jennifer, pastor Robson, minha prima Eva Maria, os demais irmãos que passaram e os que vão ainda ver esta pregação. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. Louvado seja Deus. Quero louvar a Deus pela vida de cada inscrito desse canal e todos os irmãos que sempre estão conosco aí, vendo os vídeos, compartilhando, curtindo, comentando, e que Deus possa estar abençoando. Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento de oração, quero te agradecer, Pai, por esta rica oportunidade de estarmos aqui, Pai, nesse tempo dedicado a Ti. Como Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereceis ou apresenteis o vosso corpo em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E nós estamos aqui, Pai, neste momento, prestando um culto a Ti, porque estamos ofertando o nosso ouvido, a nossa atenção, os nossos olhos a Ti neste momento. Nossos lábios estão ecoando vozes que estão chegando ao Teu trono. Ouça a nossa voz, o nosso louvor, o nosso clamor, e faça conforme a Tua vontade. Lançamos palavras, oramos, falamos contigo, mas o Senhor conhece a intenção do nosso coração. A Tua palavra diz que não sabemos orar e nem sabemos pedir, mas o Teu Espírito Santo, que conhece a intenção do nosso coração, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus, obrigado, Pai, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos, pelas provações. Obrigado, Pai, pelos testes, pelas provações, porque o Senhor conhece a nossa personalidade, conhece a nossa limitação,
conhece as nossas vidas, sabe, Pai, como lidar com cada um de nós. Sabe, Pai querido, que se permanecermos sem provações, nós nos afastamos de Ti. Se permanecermos, ó Pai querido, na bonança, nos afastamos de Ti. Por isso que somos provados, que somos testados. Meu Deus, não quero reclamar, não quero questionar, não quero saber o porquê. Eu só quero confiar em Ti, de que o Senhor sabe de todas as coisas e de que tudo está no controle das Tuas mãos maravilhosas. Obrigado, Jesus. Eu só quero Te agradecer por o Senhor ser um Deus tão grande, tão potente, tão maravilhoso em nossas vidas, que nos rege, que nos guarda, que nos guia, que nos protege, que nos ama, a tal ponto de ter entregado a si mesmo na cruz do Calvário, ter derramado a sua gota de sangue, ter se feito maldito pelas nossas maldições. Obrigado, Jesus. Obrigado. Não tenho palavras para expressar minha gratidão por tudo, Pai. Por isso que aqui estou, para proclamar o Teu nome, para falar das Tuas grandezas, das Tuas maravilhas, porque o Senhor é bom e eterna é a Tua misericórdia, a Tua verdade estende-se de geração em geração. O Senhor é tão maravilhoso, Pai, que está sempre conosco. Obrigado, Jesus, por estar aqui comigo, do meu lado, por estar aí, Senhor, do lado desta irmã, deste irmão, no momento que eles oram, no momento que eles ouvem esta oração. O Senhor está com eles aí. Meu Deus, quando estamos dormindo, o Senhor está no pé da nossa cama, nos guardando, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o guarda de Israel, que não dorme e não tosqueneja. O Senhor está conosco e nós cremos. A Tua palavra diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha os guardam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha, em vão vigia as sentinelas. O Senhor é quem guarda a nossa vida, Pai. O Senhor que nos protege, o Senhor que rege, que edifica as nossas vidas. Eu quero Te louvar, porque tudo acontece conforme a Tua vontade, nada foge do Teu controle, por mais que pareça aos nossos olhos, porque a nossa visão é limitada, o nosso entendimento é limitado, Senhor. Não compreendemos o Teu meio de trabalhar e de agir, por isso que nós não devemos questionar a Tua ação, somente confiar. Aleluia, Senhor meu Deus, eu confio em Ti com toda a minha força, com toda a minha fé, com toda a minha convicção, porque eu sei, Pai, que mesmo, Senhor meu Deus, eu não enxergando a porta de saída, o Senhor está aqui, dizendo, confia, porque a porta está lá, e você vai passar por ela. Eu Te amo, Jesus, e eu Te louvo com todo o meu coração. Visita agora este irmão, esta irmã, fortalece a nossa fé, aumenta o nosso ânimo, para que não venhamos somente Te louvar quando está tudo bem, para que não venhamos Te adorar, ou erguer a nossa voz, ou nos alegrar somente quando está tudo bem, mas a Tua palavra diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Adorai o Senhor sempre. Alegrai-vos na esperança, alegrai-vos nas tribulações. Meu Deus, obrigado por tudo. Obrigado, Jesus. Abençoa, meu Deus, cada inscrito, abençoa cada participante, abençoa cada pessoa que curtiu, que compartilhou, que comentou. Abençoa, Pai, cada pessoa que visualizou, cada vídeo, Pai, que o Senhor tem colocado neste canal. Cada palavra que o Senhor tem falado, que tem alcançado corações, e eu tenho convicção, Pai, que algo o Senhor tem feito através dessas ministrações, e tem alcançado vidas, ó Pai. Que o Teu nome seja louvado, engrandecido, exaltado, Pai. Tudo é para a honra e glória do Teu nome. Jesus, faça a Tua obra, Pai, que essas palavras alcancem mais vidas, que mais vidas sejam tocadas, edificadas, curadas, e a fé seja aumentada, seja acrescentada. Meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Porque tudo cooperou para que esta live não fosse aberta hoje. Mas aqui estou.
Meu Deus, porque o Senhor me sustentou até aqui. Eu quero te louvar. Me dê força e graça e sabedoria, Pai, para que nada, nenhuma palavra venha sair da minha boca, em vídeos e lives que aqui eu tenho abrido e colocado vídeos. Nenhuma palavra venha sair da minha boca sem que seja direcionada pelo teu coração. Mas que cada palavra, Senhor, venha ser direcionada pelo teu coração, pela tua vontade. Obrigado, Jesus. Sê conosco todos os dias, como o Senhor tem sido. Eu quero te louvar. Obrigado pela tua companhia, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Obrigado de todo o meu coração. Em nome de Jesus. Abençoa nossa noite, nosso sono, nossa semana. Entrego tudo em tuas mãos. Que seja feita a tua vontade. Amém. E amém, Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Obrigado pela participação mais uma vez. Se puder compartilhar, para que as mais pessoas possam ver, postar no status, compartilhar em grupos, que Deus possa estar recompensando a você. E esta palavra não é minha, esse canal não é meu, eu sou apenas um microfone, um porta-voz. A voz é de Deus e é o nome dele que sempre vai ser glorificado. E esta palavra tem que ser compartilhada e alcançada a vidas que necessitam dessas palavras, que às vezes estão cabisbaixo e precisam de uma palavra que vai os colocar de pé. Obrigado pela participação de todos vocês. Deus abençoe a pastora Jennifer, pastor Robson, irmã Eva Maria e todos os participantes. Deus seja louvado na vida de todos vocês e até a próxima segunda-feira. Amém e amém, Jesus.